Boa tarde, senhores. Estamos aqui para gravar aquele vídeo que eu prometi sobre você construir uma função afim dados dois pontos, né? Porque nós já discutimos que o gráfico da função afim é uma reta, né? Então, considere o seguinte, e uma reta é determinada, perfeitamente determinada, completamente determinada por dois pontos. Então, veja bem, se eu tiver o seguinte exercício, determine a função cujo gráfico é uma reta e passa pelos pontos, esses pontos aí, de coordenadas 1 e 3 e menos 1 e 1. Eu já fiz aqui o gráfico para adiantar, tá? Você tem aqui o plano cartesiano, aqui tem o ponto de coordenadas 1 e 3, né? E aqui o ponto de coordenadas menos 1 e 1, tá bom? Aí dois pontos determinados, por esses dois pontos passa a única reta aqui que eu coloquei em vermelho. Também esse é o gráfico da função que eu vou construir. Bom, já sabemos que a função afim, a função cujo gráfico é uma reta, é uma função afim. E a função afim, você escreve assim, né? F de x igual a ax mais b. Lembram? Onde A é o coeficiente angular da reta, nós já vimos detalhadamente isso, e B é o coeficiente linear, exatamente o ponto onde a reta vai cortar, vai intersectar o eixo das ordenadas. Vai ser esse ponto aqui, onde você intersecta o eixo das ordenadas, esse ponto, né? Pelo meu gráfico seria 2, mas eu não sei, aqui é uma interrogação, tá? Pelo gráfico aqui seria o B igual a 2, mas vamos ver se realmente é 2, tá? Fazendo as continhas lá analiticamente, algebricamente. Bom, o que significa esses dois pontos estarem na reta? Eu vou dar nomes aqui, tá bom? Vou chamar esse aqui de x1, ponto de coordenadas x1, y1, tá bom? x1, y1, e aqui o ponto de coordenadas x2, y2. Isso significa que a imagem de x1 pela função é y1. E aqui que a imagem de x2 é y2, ou seja, a imagem do 1 é 3 e a imagem do menos 1 é 1, tá bom? Então vamos lá. Isso colocando aqui na formulinha, eu tenho que f de x1 é igual a A multiplicado por x1 mais B, x índice 1, tá certo? E f de x2 eu vou colocar aqui ao lado, tá? Para não... Aqui f de x2 é igual a multiplicado por x2 mais b. Aí vou substituir, ó. Aqui o x1 é o nosso 1, tá certo? E o y1, que é no caso f de x1, você sabe que isso aqui é o y1, né? Aqui é y, deixa eu colocar aqui, y1. F de x1 é y1, assim como f de x2 é y2. Então, substituindo y1, quem é o y1? É o nosso 3, tá bom? Coloquemos lá. 3 é igual a multiplicado por x1. Quem é o x1? x1 é igual a 1. Então, vamos lá. 1 mais b. No final das contas, você tem que 3 é igual a A mais B, não é isso? A mais B. Bom, tem uma situação aqui. Uma equação de duas variáveis. Agora eu vou para outra informação que eu tenho. Aqui eu tenho uma equação de duas variáveis, desculpa. Então aqui para outra informação que eu tenho, que é o ponto de coordenadas menos 1 e 1, ou seja, o x2 igual a menos 1 e y2 igual a 1. Vou substituir lá. y2 igual a 1 e o x2 igual a menos 1, tá bom? Aqui menos 1, mais p. Agora vamos multiplicar e eu vou obter 1 é igual a menos a mais b. Tem uma outra equação aqui, tá certo? Então, de fato, agora eu tenho duas equações, não é? Duas equações e duas incógnitas. Isso você aprendeu a resolver lá no ensino fundamental. Temos a primeira equação,
3 igual a A mais B, e temos a segunda equação, 1 igual a menos A mais B. Vamos colocar tudo aqui num só sisteminha. Vou escrever ao contrário agora, tá? A mais B, organizando aqui, igual a 3, e a outra equação, menos A mais B igual a 1. Então, menos A mais B igual a 1. Menos A mais B igual a 1. Isso aqui está simples de fazer pelo método da adição, né? É só adicionar que o A vai embora, vai ser eliminado aqui. Adicionando em ambos os membros, nós vamos ter A menos A desaparece, não é? Aqui, ó, A menos A sai, tá bom? Aí você vai ter B mais B igual a 2B, e aqui 3 mais 1, 4, tá certo? Ou seja, B é igual a 4 dividido por 2, 4 dividido por 2, tá bom? 2. Para economizar espaço, eu vou deixar assim. B é igual a 2. Isso já concorda com aquela nossa estimativa inicial, né? Pelo nosso gráfico aqui, nós tínhamos a impressão que a reta ia intersectar o eixo das ordenadas, o eixo Y aqui no ponto 2, porque aqui é 2, né? 1, 2, 3. Eu não estou colocando para não sobrecarregar a figura. Então aqui é o 2zinho, que é o B da nossa equação, não é? Que no caso vai ser igual a 2, ó. É onde o gráfico intersecta o eixo das ordenadas. Bom, já temos o B igual a 2 aqui. Encontramos que B é igual a 2. O que eu faço agora para encontrar o A? Eu uso qualquer das equações, não é? Então vamos colocar isso aqui. Eu estou vendo aqui que A mais B é igual a 3. Como B é 2, então A necessariamente tem que ser igual a 1, não é? E passando B para o segundo membro vai ficar 3 menos 2 igual a 1. Então, claramente isso aqui é 1, né? Porque se eu substituir 1 aqui é 2 e aqui 1. 2 menos 1 igual a 1. Então, conclusão. Não precisa nem fazer a conta, né? Aqui é 2, B é 2, 2 mais 1 igual a 3. Então, a única alternativa é que o A seja igual a 1, né? A é igual a 1. Muito bem. Então, encontramos, a partir dos dois pontos dados, que é a reta, cujo gráfico é uma reta, que é terminado por uma função afim, e para conhecer a função afim, a fórmula que define essa função, ou seja, a equação da reta, eu só preciso determinar A e B. Com os dois pontos, eu criei um sisteminha de duas equações, encontrei B, depois o A. E agora escrevo a resposta. Resposta. A nossa função afim, f de x, é igual a ax mais b. O A é igual a 1, mas 1 eu não preciso colocar, né? 1 vezes x é x, mais b, que é igual a 2, tá certo? Eu substituí aqui o A por 1, mas o A igual a 1 eu não preciso colocar como coeficiente, fica só x, mais b, que é igual a 2, então fica x mais 2. Resposta, f de x é igual a x mais 2. Ou, se você preferir, y igual a x mais 2, que é a mesma coisa, tá? O f de x é o nosso y. Então, essa aqui é a equação da reta. Se você quiser ainda melhorar, passa o y para cá, o 2 para lá, fica x menos y igual a menos 2, não é isso? Então, os pontos dessa reta, quando você subtrai o x menos y, tem que dar menos 2. Vamos ver se isso é verdade. Ó. Por exemplo, aqui, 1 menos 3 menos 2, tá certo? É um ponto da reta. 1 menos 3 menos 2. Aqui, menos 1 menos 1 menos 2. Então, ok, né? Confirmou 2 pontos, já era. 2 pontos determinam tudo aqui. Então, muito bem. Resposta do problema está aqui. Pode escrever assim, assim ou assim. Não tem, qualquer um serve para vocês dizer que é essa função que determina essa reta. Aqui é escrito como função na linguagem funcional, que já é a equação da reta, que só é um pouco melhorada, né? numa forma e noutra, mas determina a mesma coisa que é essa reta aqui graficamente, tá bom? Então, espero que tenham entendido. É assim que determina o gráfico, a fórmula de uma função afim, a partir de 2 pontos dados, tá? Sempre assim. Tem outras formas também, mas eu vou ficar por aqui para não complicar muito. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.